Oiê, sejam bem-vindos a mais um Descomplica com a Proju. E hoje nós vamos falar sobre representações de números racionais. As formas que nós vamos falar hoje é sobre frações, números decimais e porcentagem. Coloquei alguns exemplos aqui. E os números racionais a gente pode escrever de vários jeitos, né? Esses são os três. E a gente consegue converter um para o outro. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês é que toda fração é conta de divisão. Então, quando a gente tem aqui, ó, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Quando a gente faz essa divisão de 1 dividido por 2, a representação decimal de meio é 0,5, certo? Peguei 1, dividi por 2, o resultado 0,5. Esse resultado 0,5, eu consigo transformar ele também na forma de porcentagem. Como? Eu vou multiplicar a parte decimal por 100. Então, 0,5 vezes 100 vai ser 50, que seria a mesma coisa que 50%, tá? Então, se eu pensar, né, metade de alguma coisa é igual a 0,5, né, que também representa o 50%. Então, são formas diferentes de representar o mesmo número, né? Lembrando aí, nesse caso, fracionária, decimal e em porcentagem. Aí eu coloquei mais um aqui, né? Eu tenho 4 e vou dividir por 5. Quando eu faço a divisão de 4 dividido por 5, vai dar 0,8. Fazendo o mesmo jeito de cima, essa é a representação decimal. Transformando isso em porcentagem, quer dizer que eu tenho 80%. Quando eu multiplico por 100, eu estou andando com a vírgula 2 casas para esse número ficar aqui um pouquinho maior. Então, a vírgula estava aqui, eu andei 1, 2. Estou fazendo direto aqui, tá bom? Agora, a gente vai para uma representação em porcentagem. Tenho a representação em porcentagem, quero transformar ela para número decimal e para fração, né? Pegando a porcentagem aqui, quando a gente fala assim, 30%, a fração que me vem na cabeça, que é mais fácil para a gente poder pensar aqui, ó, 30% é a mesma coisa que pegar 30 e dividir por 100, certo? 30 por 100 é a mesma coisa que 30%. Essa não é uma fração irredutível, a gente consegue reduzir essa fração ainda mais. Então, trabalhando aqui um conceito rapidinho de divisão, né? Se a gente dividisse em cima e embaixo por 10, né, estamos reduzindo aqui por 10, o que eu faço para o numerador, eu faço para o denominador, é a mesma coisa que a gente ter 3 sobre 10, né? Ou aquele divide os zeros, né? E aí, essa seria a fração irredutível. Forma fracionária, são frações equivalentes, né? A gente vai trabalhar esse conceito um pouquinho mais lá na frente. São escritas de jeitos diferentes, mas com o mesmo resultado. Se eu tenho a forma de porcentagem e tenho a forma em fração, qual que falta agora? A decimal. Toda fração é conta de divisão, eu vou pegar 3 e vou dividir por 10. Quando eu pego 3 e divido por 10, eu tenho 0,3, que é a mesma coisa que 30% e que é a mesma coisa que 3 décimos, tá? Tem aqui mais um exemplo em porcentagem, 52%. Lembrando, por cento é pegar 52 e dividir por 100. Também dá para reduzir fração aqui, né? Se a gente quiser, mas vou pular essa parte agora. 52 dividido por 100, eu vou pegar 52 dividido por 100, vai dar 0,52, certo? Representação fracionária. Representação em porcentagem, representação fracionária e representação decimal. Agora, eu peguei um exemplo de números decimais. A gente vai fazer a mesma coisa. Qual que seria mais fácil agora? Eu tenho a parte decimal, eu vou transformar essa parte decimal em porcentagem. Então, se eu tenho um número decimal, eu vou fazer ele vezes 100, para a gente poder ter o porcento. Então, 0,2 vezes 100, esse número vai aumentar, vão dar 2 casas, né? Lembrando dos 2 zeros. Então, 0,2 é a mesma coisa que 20%. Representação em porcentagem. E 20%, vamos transformar agora em fração,
é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Fração equivalente é a mesma coisa que 2 décimos. A gente ainda enxerga que dá para dividir mais uma vez, que é a mesma coisa de 1/5. A gente já está trabalhando aqui, ó, conceitos de frações equivalentes. Todas essas, se a gente pegar e dividir 20 por 100, 2 por 10 ou 1 por 5, vai dar os mesmos 0,2. Lembrando que estamos falando de formas diferentes de escrever a mesma coisa. Rapidinho, 0,35 aqui. 0,35, transformando ele em porcentagem, é fazer vezes 100. Então, anda uma, duas casas, é a mesma coisa que 35%. E 35% é a mesma coisa que 35 dividido por 100. Será que a gente consegue dividir ainda essa fração, reduzir essa fração? A gente consegue. Dá para dividir em cima e embaixo pelo número 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, aqui são formas diferentes de escrever a mesma coisa. Esse foi o lembrete de hoje. Então, até mais. Beijos!